Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu trouxe para vocês o livro A Firma Pereira, de Pierre-Henri Gaumont. Né? A Firma Pereira é uma adaptação do romance de mesmo nome de Antônio Tabucchi. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil, né? Ele está disponível, dê uma pesquisada, você consegue achar o romance original, se quiser conferir. O Antônio Tabucchi é um autor italiano que lecionou língua portuguesa e literatura portuguesa na Itália por uns anos, e ele era fascinado por Portugal. Então, esse romance todo, escrito por um italiano e adaptado para os quadrinhos por um francês, se passa na Portugal da década de 30, mais ou menos lá para ser mais preciso, né, o verão de 1938, quando o ditador Salazar estava ali começando, né? Não só o ditador Salazar, né? Vamos falar, a onda fascista na Europa em 38 estava toda engrenada para promover a barbárie que promoveu, né? E a gente vai acompanhar nessa história o Pereira. Aqui na capa a gente já vê o personagem. Eu sempre gosto de falar sobre as capas de quadrinhos, porque elas muitas vezes trazem em si o enredo, a história. Então toda essa questão de Portugal está expressada aqui em diversos elementos, né? Os azulejos, os símbolos, né? E você tem essa presença do país aqui, a própria rua desenhada. Aí é legal de ver a arte do Pierre-Henri, né? Você vai ter um desenho bem solto, com bico de pena, pincel. Você vê aqui o jeito do sombreado, é uma coisa muito gestual. E o desenho dos personagens, sendo que o Pereira está aqui em primeiro plano, né? É um desenho que segue mais pro cartoon. Ele não tá assim pegando aquela arte hiperrealista e tal, né? É um desenho mais ágil, mais sintético, mais resumido, né? E tu vai ver aqui que o Pereira tá olhando por cima do ombro e aqui atrás tem a mulher que cuida da porta do prédio onde ele trabalha. Então você tá vendo que ele tá olhando, ela tá olhando para ele, tem todo um clima assim de tipo você olhar por cima do ombro. Tem essa coisa da observação. Não é é uma capa que inspira já que o Pereira, quando ele olha por cima do ombro, as expressões dos personagens, tem um lance da vigilância, de você perceber que está sendo seguido, e tem todo esse clima de início, né, ou de pleno fascismo, né? O Pereira é um personagem idoso não, acho que ele deve ter lá os seus 50 anos, e ele ficou viúvo muito cedo, a esposa dele morreu, sei lá, umas décadas atrás, uns anos atrás, e ele nunca conseguiu superar, né, a perda da esposa. Ele tá amargando um luto há décadas, né? Tanto é que quando a gente abre aqui a nossa história, a gente vai ver como ela começa, né? Você vai ter a cidade, né, de Lisboa lá, e você vai ter esse nosso camarada andando de bonde, e aqui vai começar a linguagem gráfica, cara, porque essa história aqui, você vai ter a história do Pereira. O Pereira perdeu a esposa, tá acima do peso, é um sujeito jornalista, que cuida de um caderno de cultura, de um jornal da cidade, certo? E ele é muito triste, é muito sozinho. E aqui no começo você vai ter essa apresentação do personagem, né? Ele tá lá andando do seu bonde e você vê já essas linguagens gráficas que eu acho bacana. É o balão mostrando uma sepultura. E você vai ter o narrador, né? Nesse caso aqui o narrador na terceira pessoa, é o tal do narrador onisciente, que ele faz os comentários, mas o grosso da narração, não o grosso, mas uma parte super importante da narração tá no visual. Nos quadrinhos, geralmente o desenho traz isso, mas aqui eu acho que vai até além, porque, por exemplo, esses balões com esses desenhos, a criança brincando, o romance, o envelhecimento e a morte. Aí a putrefação do corpo, toda a relação dele, ele fala que ele é um bom católico, mas ele não acredita, ou prefere não querer acreditar na ressurreição da carne, porque ele fica se perguntando para que ia trazer de volta esse corpo imperfeito, sujo, que degenera. Então cara, essas primeiras páginas já mostram que ele tá todo assim, meio sombrio, né? Ele tá com essas ideias melancólicas, ele tá pensando na morte, e ele topa no jornal, um caderno que ele encontra no bonde, um artigo, né, de um autor chamado Francisco Monteiro Rossi. E ele gosta do texto, o cara faz fala sobre a morte, fala sobre o espírito e tal, daí ele decide, ele
pega esse roteiro, esse texto, e decide anotar o nome do cara e decide procurar ele para convidar ele para escrever para o Caderno de Cultura. E esse vai ser o enredo da nossa história, certo? O Pereira vai entrar em contato com o Francisco Monteiro Rossi, vai conhecer esse jovem, vai conhecer a namorada dele, a Marta, e o contato com esses dois jovens vai transformar a vida dele. A gente acompanha aqui, nessas primeiras páginas ainda, o Pereira tá andando pela cidade e ele vê uma pessoa sendo espancada pela polícia. E aqui tem outro recurso gráfico que eu acho bacana, porque o Pierre vai desenhar várias vezes essas sombrinhas, essas imagenzinhas pequenas falando com ele, como se fossem anjinhos, né? E são as diversas consciências dele que vêm conversar. Então, dentro da cabeça dele, muitas vezes ele está dialogando com as pessoas. Aqui ele está com o Francisco, né? Tá conversando com ele. E daí você vai ver que vem todo o pensamento dentro da cabeça dele, com diversas figuras que representam aspectos da personalidade dele, as vozes dentro da cabeça dele, que vão ajudando a construir esse personagem, a transformação desse personagem ao longo da história. Essa é uma história de um cara que vivia amargando um luto, mergulhado numa depressão, tipo, sem perspectivas, assim, e completamente alienado do seu entorno, das transformações políticas que estavam acontecendo, da violência fascista que estava sendo cometida, da ascensão fascista. Ele era muito alienado. Esse livro aqui, eu sempre me lembro dos nossos... das pessoas que falam que quadrinho, cultura não tem nada a ver com política. Tudo tem a ver com política, tudo é ideologia. Se você fecha os olhos para o fascismo, você está sendo conivente com o fascismo. Então esse livro ele vai falar sobre isso, vai falar sobre esse personagem Pereira e como a cabeça dele vai se transformando, porque está tudo interligado. O Francisco Monteiro Rossi, esse autor jovem, e principalmente a Marta, né, a namorada dele, eles vão fascinar o Pereira. Ele vai começar a se interessar por eles. Primeiro, no âmbito subjetivo, porque o Pereira ele queria muito ter tido um filho com a esposa dele falecida, né? E, inclusive, a esposa dele também é uma personagem aqui do livro que aparece várias vezes, cara, porque ele conversa com o retrato dela em casa sozinho, né? E ela fala com ele, pô, mas você devia... Claro, ele conversa com o retrato dela. Todas essas vozes são na cabeça do Pereira. Eu tenho aqui um livrinho, a gente já tinha falado dele antes, mas eu adoro ele, o Como Funciona a Ficção do James Wood, né? E ele vai falar aqui no começo da narrativa do discurso indireto livre, né? Que eu acho muito legal, porque o que é os discursos? Você pode narrar uma história na primeira pessoa, ou você pode narrar a história na terceira pessoa. A primeira é aquela vista mais subjetiva e a gente costuma associar com a ideia do narrador não confiável. Mas a terceira, que supostamente seria onisciente, que supostamente seria neutra, não é, né? Então, o narrador confiável, talvez o mais confiável, seja da primeira pessoa, porque você sabe que você está vendo na perspectiva do protagonista, do personagem. Nesse caso aqui, a narração é toda na terceira pessoa, né? Só que a narração, tanto os textos de narração que a gente encontra, né, afirma Pereira, inclusive essa frase afirma Pereira tem várias vezes ao longo da história, daí o título, né, que ele afirmava com certeza, tal coisa e tal, assim, né, da narração dele. Então esse narrador em terceira pessoa, ele se mescla muito. O que eu adorei nesse álbum é que o narrador da terceira pessoa, esse texto, esses box, essas frases que vão contando essa história, elas estão muito amarradas com a imagem. Acho que foi uma das coisas que mais me fascinou nesse álbum que eu não vi. Quer dizer, tenho visto, né? O quadrinho funciona assim, a imagem conta a história junto com o texto. Mas aqui eu acho que tá tão amarrado, de um jeito tão bacana, porque esse discurso indireto é o quê? É você narrar na terceira pessoa, com um suposto distanciamento, mas inserir frases que vão te causando um envolvimento cada vez mais profundo com o personagem que você está acompanhando. Então, por exemplo, fulano assistia a apresentação da sua filha e lágrimas rolavam do seu rosto. Esse aí é um texto de um observador neutro, assim, supostamente neutro. Outro texto, já do discurso indireto, é um observador que diz: fulano assistia a apresentação da sua filha enquanto lágrimas idiotas rolavam pelo seu rosto. Esse idiotas ali já tem a ver que não é o narrador que acha idiota,
quem acha idiota, quem tá meio constrangido com as próprias lágrimas, é provavelmente o personagem. E ele colocando essas palavras ali no meio, ele vai criando com a gente uma imersão na psique do personagem, nos sentimentos dele, que funciona muito legal. Isso o James Wood fala para texto escrito aqui. E isso é colocado aqui na linguagem do quadrinho, amarrando muito bem o desenho com essas figuras, essas imagens, essas danças que o Pereira faz com essas sombrinhas, essas silhuetas dentro da imaginação dele, que dão forma para as diversas vozes dentro dele, para as indecisões. Então, você tem uma construção, uma narrativa aqui que é muito empolgante, para mim, pelo menos. Eu achei genial o jeito que o cara usa aqui a linguagem. Eu achei magnífico o jeito que uma coisa vai se desenrolando, esse desenvolvimento do personagem Pereira. A gente vai ter outros personagens, a gente vai ter a trajetória dele nesse contato com o Rossi, né? Com Francisco Monteiro Rossi, como ele vai transformando a vida do Pereira até a conclusão do livro. Eu morro de vontade de falar da conclusão do livro, mas eu acredito que vai ser muito legal você conferir por si mesmo, por si mesma, por si mesmo, né? Então, putz, vale demais a pena. Para mim, foi um dos melhores do ano. Eu gosto da linguagem gráfica, gosto do desenho, o desenho dele é ágil. Aqui, essa parte que acabei abrindo por acaso, num determinado momento do livro, o Pereira, ele passa mal, tá? É verão, né? Tá um calor insuportável. O Pereira tá muito acima do peso. Todas as frustrações dele, toda a tristeza que ele sente pela morte da esposa, ele descontou na comida, né? Ele bebe água sempre com muito açúcar, limonada muito bem açucarada, come, é farto, assim. E daí ele acaba passando mal. Daí os médicos falam para ele, olha, você vai ter que entrar numa dieta, você vai ter que dar uma moderada, e ele vai para um spa, onde ele conhece o Dr. Cardoso, que é tipo esse terapeuta, psicoterapeuta, que começa a conversar com ele e vai ajudando ele a se entender. E o Pereira vai se transformando. Inclusive, aqui vai ter uma ideia que eu acho muito bacana, que é a teoria das almas, né? Ele fala aqui dos filósofos da medicina, né? E Confederação das Almas é o nome da teoria que o cara fala para ele, que é como se a nossa alma, a nossa psique fosse, na verdade, diversas vozes que a gente foi acumulando ao longo da vida. A gente tem diversas opiniões, diversas ideias, e tem uma central que domina as outras. Só que às vezes essa central cede lugar para outra, que daí dá a mudança da nossa vida, né? Não sei se eu concordo ou se essa teoria tem muito fundamento, mas eu acho ela bonita aqui, liricamente falando, assim, dentro da ideia. Porque esses fantasminhas, eles acompanham o Pereira ao longo da história, e de fato eles disputam, conversam com o Pereira, e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento durante a personalidade dele. Ele vai começar a olhar as coisas de uma maneira diferente, e mais interessante, e mais ativa. Até a conclusão. Que daí, na conclusão, o que a gente vai ter é a resposta para a pergunta. Eu sou só um jornalista, eu só escrevo para cultura. Isso não tem nada a ver com política. Que diferença que faz o meu trabalho politicamente falando? E ele vai dar uma resposta aqui, cara. No final, eu não quero falar do final porque eu acho o final do caralho, assim, cara. Eu acho muito foda. Acho que tem tudo a ver com uma opressão fascista, com a mentalidade fascista, com a reação, a resistência e a luta contra esse fascismo. Né? De você usar ali o que você tem ao teu redor, os teus recursos, e você não se alienar. E é muito legal como ele amarra tudo. O subjetivo, o lamento pela esposa, o lamento pelo filho que ele nunca teve, os afetos que ele desenvolve pelo Francisco e pela Marta, as relações dele, tem o Padre Antônio com quem ele vai se confessar também, que ele troca umas ideias. Todos esses personagens são todos muito vivos, muito intensos, as conversas são muito boas. E tem tudo a ver com isso, cara. Não é uma coisa isolada. Política não tá fora da tua vida, ideologia não tá fora da tua vida. Você tem que estar antenado em tudo, e tudo faz parte para você viver plenamente. E se você cruza os braços diante das coisas, finge que não está acontecendo, você está sendo conivente, você não está ajudando contra a serpente que ameaça nos devorar, né? Que é a serpente do fascismo, que hoje, cara, quase 100 anos depois da história do Pereira, que é lá por 38, assim, cara, 80 anos atrás, cara, sério, ainda hoje a gente tem, e a gente sabe que tem isso muito forte, cara, a gente precisa se antenar, precisa se conectar, precisa agir, precisa ser mais ativista. E esse é um livro sobre isso, cara, sobre um sujeito que vai se despertando para isso e vai se integrando como pessoa. Eu achei a Firma Pereira maravilhoso.
Ano passado eu fiz a minha lista ali dos melhores, você encontra aqui no Kitnet HQ, ali nos nossos vídeos. E a Firma Pereira ficou no meu segundo lugar porque eu gostei muito do Crime e Castigo. Mas essas listas são essas coisas, sabe? Quando você começa a pensar, será que eu não devia ter colocado a Firma Pereira em primeiro lugar? Porque, cara, é um livraço. Crime e Castigo, que é outro livro lá que a Darkseid publicou, tem vídeo aqui também, é maravilhoso. Mas a Firma Pereira não fica atrás, não, cara. É coisa linda. Enfim, meus jovens, espero que vocês tenham curtido aqui a dica. Espero sinceramente que se vocês pegarem esse livro, vocês apreciem ele, que ele seja legal para vocês como ele foi para mim, que ele seja bom para vocês como ele foi para mim. É uma recomendação que eu acho sincera. Esse é daquele caso daqueles livros assim que a gente fala e realmente quer compartilhar ele com todo mundo, porque tipo, eu achei muito do caralho a linguagem gráfica, o desenho, o trabalho de quadrinização, o roteiro, os discursos, os textos, tá 10, simplesmente 10. Para mim é um dos melhores quadrinhos da vida, cara. Afeto total. Enfim, obrigado pela sua atenção. Se você curtiu esse vídeo e quiser deixar o joinha pra gente, agradecemos aqui no canal, ajuda na nossa exposição. Se você gostou e quer compartilhar, por favor, fique à vontade. Quer deixar o seu comentário aqui? Por favor, super bem-vindo, né? E basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Nos falamos e até a próxima.